votos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declara aberta 70ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do segundo período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Adilson Girardi para a leitura do versículo... desculpa, vereador Fábio D'Alonso, me enganei, hoje é o vereador Fábio D'Alonso, para fazer a leitura do versículo bíblico. Vamos repetir. Pois não, senhor presidente, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Declara aprovada a ata da 74ª sessão ordinária realizada em 20 de agosto de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Repetindo só aqui um erro de digitação, 75ª sessão ordinária realizada em 20 de agosto de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar a reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o vereador Wilson Correia para fazer a leitura das correspondências recebidas. Mensagem de número 50, 21 de agosto de 2019. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa Igreja Câmara para apreciação e aprovação pelos senhores vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a firmar o segundo termo aditivo ao convênio 59/2018 PMJ, firmado com Instituição Bethesda, Hospital Bethesda, por intermédio da Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Joinville, aprovado pela Lei número 8667, de 19 de dezembro de 2018, para integrar o hospital no Sistema Único de Saúde e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando contribuir na garantia da atenção integral à saúde dos municípios e na construção do modelo assistencial humanizado, que valorize a atenção integral dos usuários nos termos do documento anexo. Segundo o termo aditivo, tem por objetivo alterar a cláusula 7ª dos recursos financeiros e, consequentemente, os planos de trabalho a ela relativos. Tudo conforme documentos em anexo, permanecendo ratificadas as demais cláusulas. Alterações propostas se fazem necessárias, sobretudo para ajustar os quantitativos de procedimento e atualizar o plano de trabalho para que atenda à atual realidade da demanda existente no município. Dessa forma, por questão de ordem, temos a certeza que os membros dessa Casa de Lei aprovarão o projeto de lei anexo na forma apresentada. Desidamente, o prefeito municipal Udo Deller, para o senhor presidente, vereador Cláudio Aragão. Mensagem de número 51, de 21 de agosto. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa Igreja Câmara para apreciação e aprovação, senhores vereadores, projeto de anexo e autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas, através do Hospital Municipal São José, a celebrar convênio para o Hospital Nossa Senhora das Graças, nos termos de acordo com o anexo. O convênio tem por objetivo a cessão de servidores ocupantes do cargo médico pediatra no quadro permanente do município, Hospital Municipal São José, para prestar serviço no Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria, com todas as vantagens do seu cargo, conforme a portaria. O Hospital Municipal São José possui médicos pediatras em seu quadro, servidores desde 2008,
não atuo mais no atendimento específico da pediatria daquele hospital, pois atualmente não possui demanda em atendimentos pediátricos, sendo que esses são realizados pelas PAs e pelos UPAs do município. Esses profissionais possuem formação e especialização em áreas altamente especializadas, tais como terapia intensiva, nefrologia pediátrica, hematologista pediátrico, ortopedista de coluna, com ênfase em tratamento cirúrgico de escoliose e cirurgião pediátrico, que podem fazer e trabalhar com muito mais benefícios à população para se utilizarem dos seus conhecimentos específicos no hospital infantil, que possui alta demanda nas áreas descritas. Diante das razões apontadas, e considerando que a atuação de tais profissionais junto ao Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria proporcionará benefícios incontáveis à população infanto-juvenil do município. Estamos certos que os nobres integrantes dessa Casa de Leis haverão de aprovar o anexo de lei na forma encaminhada. Atenciosamente, prefeito municipal Udo Deller. Projeto de lei complementar número 14/2019, que dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos que forem flagrados comercializando e adquirindo, transportando e estocando ou revendendo produtos oriundos de furto, roubo e outro tipo de ilícito. Gabinete da vereadora Tânia Larsson. Projeto de lei número 46/2019, que acrescenta a seção 3B, na Lei Complementar 84, de 12 de janeiro de 2000, também do gabinete da vereadora Tânia Larsson. Projeto de lei número 115 de 2019, que denomina a Unidade Básica de Saúde Padre Luiz Facchini, a unidade de saúde localizada no bairro Boermewald, no município. Gabinete do vereador Fábio D'Alonso. Projeto de lei número 171 de 2019, que dispõe sobre ações que assegurem a prevenção, detecção e o tratamento e os segmentos dos cânceres do colo de útero, colo uterino e de mama no âmbito do sistema de saúde público no município de Joinville, para assegurar a realização do teste de mapeamento genético às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama e da outras providências. Gabinete do vereador Wilson Correa. Projeto de lei número 172/2019, que institui no calendário de comemorações oficiais no município de Joinville a semana de conscientização sobre a síndrome de Hailey e da outras providências. Gabinete do vereador Wilson Correa. Eram essas as correspondências recebidas, nobre presidente. Obrigado, vereador Wilson Correia. Tribuna Livre, artigo 122 do Regimento Interno. Antes, porém, gostaríamos de registrar a presença também de todos os convidados, mas principalmente a diretoria do Joinville Esporte Clube, representantes jurídicos e também da entidade do Joinville Esporte Clube. Os convidados, os senhores, o nosso escritor da noite, o seu Ivo, também que está aí, né, seja muito bem-vindo. Várias pessoas nos visitando no plenário da casa de hoje, sejam todos muito bem-vindos. A presença convida o senhor Charles Fischer, diretor de comunicação do JEC, a ocupar a tribuna por um tempo de até 10 minutos para falar sobre o assunto referente ao Joinville Esporte Clube de seus projetos para o ano 2019. Boa tarde, presidente, nobre vereador Cláudio Aragão, vice-presidente, vereadora Ana Rita, primeiro secretário, Jaime Schroeder hoje não está aqui, segundo secretário, vereador Wilson Correia, e a todos os vereadores presentes aqui, e a comunidade que nos acompanha. O que o JEC faz na Câmara de Vereadores de Joinville? Porque aqui é a casa do povo.
E não tem lugar melhor para você começar uma reconstrução da sua história, porque o Joinville faz parte da história da cidade de Joinville, e ela começa por aqui, na casa onde vocês, os senhores, foram eleitos pelo povo, e a maioria desse povo torce pelo Joinville Esporte Clube. Então é aqui que a gente quer dar um passo para explicar para os nobres vereadores e para a nossa comunidade que acompanha quais são os projetos do Joinville Esporte Clube, que está começando a reconstrução da sua história. E eu gostaria de chamar aqui, se a presidência nos autoriza, o Luiz Carlos Guedes, que vai nos representar e apresentar alguns projetos nessa tarde. Primeiro, gostaria de também agradecer ao nosso querido amigo Mauricinho, que nos convidou e apresentou aqui, a gente agradece. O Joinville Esporte Clube está muito grato a todos vocês por esse espaço. Luiz Carlos Guedes, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou poupar todos os o início, né, que para ganharmos algum tempo, porque o tempo que nos deram de 10 minutos, nos foi dar 10 minutos, é muito valioso, mas também muito curto para falarmos tudo que nós temos para falar sobre do Joinville Esporte Clube. Eu vou começar, a apresentação tem duas partes. Eu quero começar com uma apresentação institucional e, em seguida, falar do plano de ação que está em andamento, visando a reestruturação do clube, que está numa situação difícil, e a gente vai poder entender isso durante a apresentação. Dispensa a apresentação onde nós estamos, né? Essa é uma apresentação institucional, então falamos sempre muito sobre a cidade de Joinville, quando conversamos com os potenciais patrocinadores ou participantes do clube. E o que nós temos sempre para comentar é que o Joinville é o maior clube profissional do norte de Santa Catarina, é a maior torcida do estado, e temos hoje 3.000 sócios, já tivemos 12.000, né? Hoje estamos com 3.000 sócios, e temos uma loja física na Arena de Joinville, onde todos os produtos licenciados pelo Joinville podem ser adquiridos. A Arena, claro, é um espaço importantíssimo e que permitiu ao Joinville chegar ao nível mais alto do futebol brasileiro, na Série A. E nós temos na Arena, e a Arena, claro, é da Prefeitura de Joinville, nós temos 20 camarotes disponíveis, né, e para os senhores entenderem a situação, né, como está difícil conseguirmos atrair os participantes, nós temos 3 camarotes que estão alugados, né, estão alugados em nome da Prefeitura de Joinville, não em nome do clube. Em nome do clube nós temos apenas 2 camarotes, então nós temos 15 camarotes que poderiam ser alugados e com recursos que entrariam no clube, quer dizer, disponível um potencial enorme que não está sendo utilizado, não está sendo aceito pela comunidade. Nós tivemos em 2014 uma média de 9.400 pagantes, né, público pagante nos Jogos do Joinville, foi uma marca importantíssima. Grandes clubes do Brasil não tem essa média de público, mostrando que Joinville gosta muito de futebol, os joinvilenses são apaixonados pelo JEC. A nossa capacidade atual de 17.500 lugares na Arena, portanto temos ainda muito espaço, né, para conseguirmos atrair os joinvilenses, os amantes do futebol. E já tivemos um recorde de 19.000 em outra época, onde a capacidade da Arena era maior. A Arena que todos os senhores, imagino, conheçam, né? Sensacional, um dos melhores lugares para a prática do futebol no Brasil, né? Com instalações de alto nível, né? De clubes de primeira divisão, de Série A, né? E além disso, né? Além do profissional, eu acho que vale a pena a gente destacar a nossa base, né, o trabalho que é feito na base. Nós temos 7 categorias de base, muitos jovens que começam a atividade esportiva vestindo a camisa do Joinville Esporte Clube e sentindo, né, a honra, né, de vestir essa camisa e de jogar pelo clube da cidade. Então, nós temos 170 jovens atletas nas categorias de base,
40 delas morando no CT, vou falar depois do CT um pouco à frente, e com uma responsabilidade muito grande para nós, é feita a captação pelo Brasil todo, então nós temos jovens de diversas partes do país. Para atender a esses jovens que estão lá e aos profissionais que também participam do CT, nós servimos 200 refeições por dia, né? E esses jovens participam de cerca de 20 competições por ano. E como responsabilidade que nós temos sobre eles, nós temos um acompanhamento escolar e pedagógico desses garotos, né, desses jovens, acompanhamento odontológico e todo tipo de acompanhamento que eles necessitam, né, e, inclusive por estar morando fora de casa, a gente tem um programa para melhorar, inclusive, essa situação de hoje, que é boa, muito boa, mas sempre pode ser melhor. Então, nós já tivemos mais de 200 atletas profissionalizados pelas categorias de base, o que é uma marca muito importante, e, como eu falei, atletas de toda a região do país. Esse é o CT, né, para quem ainda não conhece, então ele é um alojamento com 26 dormitórios, com 2 campos oficiais, que não são suficientes, nós precisamos de um terceiro campo. Refeições, já comentei, e já comentei também dos atletas que estão morando na base. E aí, uma visão, né, das dependências do CT, dos campos, da sala de imprensa, espaço de lazer, que nós queremos transformar também numa área cultural, né, para os jovens. Por exemplo, um projeto de uma biblioteca no local, a gente já conversou disso em algumas reuniões, e aí podemos estar com algum projeto desse tipo, com uma parceria com alguma empresa. E, claro, a área de lazer sempre tem muitos jovens, como eu falei, e eles precisam, no seu horário vago, onde não treinam, que tenha alguma ocupação útil, né? Aqui mais algumas vistas das instalações, os dormitórios, refeitório, academia. Salas para equipes técnicas, parte de estatística, e que nós queremos trazer mais tecnologia para o clube, né, nesse departamento. E a parte de medicina e fisioterapia também muito bem montada. Então, nós temos uma estrutura espetacular, né, e o resultado mostrou isso. Nós já fomos campeões recentes da Série C, da Série B e participamos da Série A, e sem estrutura ninguém consegue. E nós somos o 33º, ocupamos a 33ª colocação no ranking de presença digital dos clubes profissionais brasileiros, o que não é pouco, né? E isso mostra o potencial das marcas que se associaram ao Joinville, a visibilidade que terão nas mídias sociais. O nosso público é um público jovem, ele estratificado em classes B1, B2 e C, e é um número interessante, 60% masculino e 40% de mulheres, né, que participam dos eventos e das redes sociais do Joinville Esporte Clube. Nós temos, talvez desnecessário dizer, mas sempre importante, nós vamos passar alguns vídeos depois que vão mostrar muito isso, é uma torcida apaixonada pelo clube, né? É uma torcida que viveu grandes momentos e que quer ter esses momentos de volta, né? E cabe a nós possibilitar que esses grandes momentos de alegria para a cidade retornem. Eu não sei se dá para passar aqui, já acho que esse momento... Não, ele não está, né? Eu passo ele no final. Aqui tem um vídeo muito interessante, emocionante, que vamos deixar para o final, vai ficar melhor. Então, nós temos uma campanha em andamento para voltarmos a ter um grande número de sócios, né? O sócio é importantíssimo, é a base do clube, deveria ser. Hoje não é, mas deveria ser. Então, tem várias atividades para os sócios, a gente vai falar de algumas delas hoje também. Tem uma pelada dos sócios, que até aconteceu no último final de semana, onde sócios são convocados, são selecionados para participar da arena com o uniforme do clube, oficial do clube, e podem jogar na arena e ficam com o uniforme.
e depois da pelada, claro, a OPA disponibiliza, né, cerveja para todos que participam, moderadamente, claro. Né, e temos outros eventos que eu vou falar um pouco mais adiante, em mais detalhes. Nós temos vários planos para sócios que cabem certamente no orçamento, começa com R$15 e vão até R$100 para quem é sócio, e para quem é conselheiro é um pouco maior. Eu não sei exatamente os números dos conselheiros, mas tem espaço para que todos participem e possam contribuir com Joinville. Essa, como eu falei, é a pelada dos sócios. E aqui o espaço dos sócios, né? Temos um espaço na arena, né, ao lado da Toca do Coelho, da loja que vende os produtos do Jack, e esse é um espaço para os sócios, né, um espaço que foi construído com patrocínios e que é um ambiente muito agradável e que infelizmente tem sido pouco utilizado, e nós convocamos aí todos os sócios a que utilizem essa instalação, né, que certamente, quando começarem a usar, retornarão. Aqui o Clube do Coelho. O Clube do Coelho é um grupo de empresas, né, que participam oferecendo seus produtos, com algum desconto para o sócio, né, e com isso podendo atrair, né, mais sócios para o clube. Então, os sócios têm descontos em produtos e serviços na cidade, e esse número de empresas que participam do Clube do Coelho tem crescido muito, e a visibilidade para essas empresas é muito grande. Portanto, o benefício que elas têm de aumentar o seu público, ter uma mídia muito forte, com uma torcida que é fanática e que vai apoiar quem apoiar o Joinville, e os sócios que se beneficiam desses descontos nos produtos e serviços. Nós temos aqui é importante para os senhores vereadores, nós temos, claro, a Arena, nós temos um contrato com a Arena, e nós temos alguns espaços lá que nós podemos usar e outros que nós não podemos usar por contrato, e nós estamos pleiteando junto à Prefeitura que esses espaços possam ser utilizados por nós para a mídia. Então, eu vou passar alguns espaços, e em algum momento isso deve vir aqui para a Câmara, para avaliação dos senhores, e aí os senhores já conhecerão do que eu estou falando. Então, tem uma série de espaços, né? Alguns nós temos autorização, outros não. E esses foram os que nós identificamos e que poderiam trazer mais recursos financeiros a partir da utilização por parceiros, né, que estariam divulgando as suas marcas em diferentes posições da arena, na parte interna e na parte externa. Nós temos uma área limitada onde nós podemos usar, e nós gostaríamos de ampliar essa área para podermos aumentar a nossa receita, que é um dos nossos problemas de hoje. Aqui no CT também temos alguns espaços, lá nós podemos usar todos os espaços, e precisamos de empresas que queiram utilizar esses espaços e estar apoiando, portanto, o Joinville. Eu tenho aqui uma segunda apresentação, que é do nosso plano de ação, presidente. Se você me conceder mais alguns minutos, onde nós estamos mostrando o que nós pretendemos fazer para sair dessa situação crítica de hoje. Queria começar mostrando o organograma. Tudo que está ali em vermelho é a parte da diretoria que é voluntária e que trabalha voluntariamente para o Joinville Esporte Clube. Nós temos hoje 12 diretores, um vice-presidente e um presidente, e todos trabalhando nas suas áreas de competência, né, procurando trazer para o Joinville o melhor em cada uma das áreas. E onde está em negro, em preto, são os funcionários do Joinville. E esses funcionários hoje são em número de 75, né, e um número que já foi muito maior, os menores número de funcionários que nós já tivemos na história do clube, mas isso faz parte de um
um plano de redução de custos que está em andamento. Então, o trabalho dessa equipe é adequação de receita com despesa, né, para evitar o aumento da dívida, que já é muito alta, né, chegou num nível muito difícil de administrar, mas acho que com muito trabalho nós conseguiremos. Nós temos que honrar nossos compromissos financeiros, temos que fazer um planejamento financeiro, que é muito difícil na situação atual, e um planejamento das atividades do clube para fortalecer o clube na parte esportiva, que o nosso produto é o futebol, e nós temos que mostrar para a torcida que nós temos uma equipe forte no futebol. Nós estamos hoje com ações prioritárias de pagamento de salários de funcionários que estão atrasados, chegaram a ficar atrasados até 3 meses, hoje reduziu um pouco, mas ainda continuamos devendo para os nossos funcionários, o que é um absurdo, um clube da grandeza do Joinville não está com salários em dia, temos fornecedores em atraso, e temos muitas causas trabalhistas que praticamente todos os dias o nosso jurídico tem que atender, tem que fazer acompanhamento, e isso tem prejudicado muito um planejamento financeiro do clube. E para conseguir isso, nós precisamos, claro, de fontes de recursos, e as fontes de recursos que nós disponibilizamos são, principalmente os sócios, que nós temos que fazer crescer, né? Isso é um trabalho nosso, de motivação, de acordar a cidade de Joinville, né, a paixão que existe na cidade de Joinville pelo Joinville Esporte Clube, para que retornem, né, a se associar ao clube e contribuir com o clube. Temos os patrocínios em camisa, temos placas, licenciamento de marca, os camarotes, que eu já fiz o comentário, vendas de atletas, principalmente os da base, que com o trabalho da base, como tem sido feito, nós temos conseguido algumas negociações que têm sido importantes nesse momento, para clubes grandes do Brasil, e eventos, né, como esses, alguns que eu vou mostrar a seguir, que tragam a torcida e que tragam também alguns recursos. Até o vereador Paraíba estava dando algumas sugestões antes da apresentação de como deveríamos fazer. Então, o aumento da receita passa por aí, onde eu já comentei, e principalmente na busca de ex-patrocinadores e de novos patrocinadores, né? Nós temos alguns patrocinadores atuais, a quem eu agradeço, e nós agradecemos muito por estarem confiando no Joinville nesse momento, e alguns ex-patrocinadores que já participaram muito da vida do Joinville, que nós estamos pedindo que retornem, né? Esse é o momento de ajudar o Joinville, e a busca de novos que estamos também buscando, e vamos mostrar em pouco tempo já alguns que estão em negociação avançada, que vamos poder apresentar. A política de redução de custo, eu já comentei, nós temos reduções drásticas de despesas, reestruturação da equipe de futebol, do departamento de futebol, e estamos buscando parceiros que, por permuta, que nós divulgaremos as suas marcas e que nos forneçam materiais que são despesas correntes, né, como materiais de alimentação, de farmácia e alguns serviços. Alguns já estamos conseguindo, tivemos êxito em algumas negociações, mas ainda temos muito a caminhar e que muitos supermercados, farmácias poderiam estar contribuindo com o Joinville para a redução das nossas despesas. Temos um projeto muito forte de governança corporativa, que tem como objetivo tornar o clube transparente, completo. Estou acabando, presidente. E que nós possamos estar sempre em contato com os stakeholders do clube, todas as áreas de interesse, e que tenha uma cultura de prestação de contas, né, com transparência, e o que hoje nós buscamos e estamos trabalhando forte é alinhamento de atividades entre os conselhos, tanto o fiscal quanto o deliberativo, com a gestão executiva do clube. E aí, como uma das medidas, nós estamos implantando normas ISO no clube, né? Alguns clubes de futebol no Brasil possuem normas ISO, poucos grandes clubes, e o Joinville vai investir nisso, para a implantação de uma norma ISO. O senhor Pofo, a consultoria Pofo, está fazendo um trabalho voluntariamente, o Joinville não está cobrando nada pelo trabalho. Nós vamos ter 4 normas implantadas, começando pela ISO 9001, que é a base da organização de qualquer corporação, e vamos passar pela ambiental, sustentabilidade, segurança e principalmente compliance, que é um dos problemas sérios em toda organização.
O organograma também vamos mudar com 4 pilares que vão ser fortalecidos na operação do clube, no patrimônio, na identidade do clube e na gestão de pessoas. Isso é um trabalho que está em andamento, também com a nossa diretora Fernanda, que está trazendo essa contribuição. A nossa vinda aqui é parte de um programa de participação com os grupos de interesse. Então, estamos conversando com todos os torcedores, com as torcidas organizadas, com ex-presidentes e ex-diretores do clube, com os políticos da cidade. Já conversamos com dos 3 estaduais, 3 federais, conversamos já com 5, falta 1, que já está agendado. Com o governo municipal, tivemos uma reunião prévia com o prefeito, com o Marco Aurélio, e estamos aqui hoje conversando com os vereadores. Com as classes empresariais já conversamos com a CDL, com a Jurpem, e temos a CIG na segunda-feira. Temos conversado com patrocinadores, com fornecedores e com a mídia, que é todo dia, né, procurando dar boas notícias, boas informações, para não sermos massacrados diariamente pelos meios de comunicação. Ações de melhoria estão em andamento, eu mostrei o CT, estamos fazendo manutenções no CT, mexendo na segurança, ampliação, e temos uma promessa de um investimento no terceiro campo, como eu falei, necessário. Tivemos um novo ônibus, né, que foi um trabalho do vereador, né, aqui o vereador Cláudio Aragão, que nos possibilitou um novo ônibus, substituindo os ônibus em situação muito difícil que estão lá no clube, e temos promessa de mais ônibus que nos ajudariam muito. Gastamos um valor razoável todos os meses com o transporte das nossas equipes, tanto as equipes de base como profissional, para outras cidades, por não termos um ônibus adequado para isso. Estamos montando um grupo de melhorias contínuas, grupo de inovação, estamos montando um ambiente cultural e de lazer para os atletas e, como falei, tecnologia aplicada ao esporte, um projeto muito importante com universidades e algumas startups que eu tenho feito contato. Aqui a Pelada do Sol já falei, temos amanhã, estão todos convidados, né, lá na Arena, os senhores estão convidados para sócios, né, e como certamente os senhores são sócios do Joinville Esporte Clube, nós estamos convidando todos a participarem amanhã lá desse evento. E temos no dia 31 um outro grande evento para todos os sócios, para motivar, mobilizar essa torcida, e que certamente nos trarão benefícios aí de receita com o aumento do número de sócios. E o que nós temos falado para todos, né, dito a todos, é que o GEC será do tamanho que a cidade de Joinville quiser. Essa diretoria não consegue fazer muita coisa, a gente pode trabalhar, né? Nós somos todos voluntários, estamos trabalhando quanto podemos pelo clube, mas o tamanho que o clube vai atingir, o tamanho que ele será no futuro, vai depender só da cidade de Joinville. Somos nós que decidiremos a musculatura e a fortaleza que o GEC será. E, sem dúvida, né, nós juntos nós somos muito mais fortes, né? Então, se nós conseguirmos unir toda essa torcida apaixonada, nós certamente voltaremos aos bons momentos de Série A, de campeões nacionais, e vamos dar muito orgulho para essa cidade. E aqui eu tenho um vídeo que eu gostaria de passar, é bem curtinho, né? Mas que é emocionante, é difícil não se emocionar com ele. Obrigado todo. A presidência suspende a sessão por 1 minuto para fazer descumprimento ao Joinville Esporte Clube.
Sessão está suspensa. Rapidamente, só para que nós possamos reiniciar a sessão. A sessão está reaberta. Lembramos aí que pedimos aos colegas vereadores que tomem os seus assentos para que nós possamos, então, reiniciarmos os trabalhos da Câmara. Agradecemos o Joinville Esporte Clube, agradecemos todos que fizeram a apresentação, a diretoria, o conselho. Já entregaram aqui também a ficha de sócio. Pode ser sócio a partir de R$15. Então, sugestão é que nós possamos também se associar aos vereadores para ajudar o Joinville Esporte Clube. Amanhã à noite, então, happy hour, já pode levar a sua ficha, vereador Paraíba, de sócio. Ok? O senhor que é o atleta aí. Uma questão regimental ao vereador Roque Matei, depois de seguida ao vereador Odir Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, vereadores. Público aqui presente, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Rapidamente, quero cumprimentar todo o pessoal do JEC. Parabéns. Realmente uma apresentação digna de um grande clube. Parabéns, sucesso, estamos juntos. Eu gostaria, presidente, de fazer aqui um requerimento, conforme o artigo 191, inciso 5 do nosso regimento interno. Nós estamos aqui com a presença do senhor Ivo Birkhoff. O Ivo Birkhoff
acho que a maioria, ou quase todos aqui conhecem. É uma pessoa muito conhecida na nossa cidade. Foi comodoro por mais de 30 anos no JIC. Também atua como presidente do Sindicato das Empresas de Informática e na área da música também. Ele veio entregar gentilmente um livro para cada vereador e eu gostaria de ceder um espaço, conforme o meu requerimento é, de 5 minutos para ele usar a palavra. Em discussão, o requerimento do vereador Roque Matei. Não havendo em votação o requerimento, está aprovado. Convidamos o seu Ivo para que possa usar a tribuna da Câmara por um tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, eu já não sei se é boa tarde ou boa noite, mas de qualquer maneira eu quero cumprimentar todos os vereadores. Uma grande parte são meus amigos pessoais e eu não venho aqui para fazer propaganda da minha pessoa. Aliás, eu não tenho necessidade nenhuma disso. Em primeiro lugar, eu sou um aposentado, vivo da minha aposentadoria e não tenho pretensão nenhuma de começar nenhum empreendimento comercial nem industrial e muito menos ir para a política. Não sirvo para a política, sinceramente, tenho certeza disso. Mas eu quero dizer aos senhores que a minha vida, ela começou com uma coisa muito simples na época. Ela começou com isso aqui. A minha vida profissional começou realmente quando eu entrei na IBM. E naquela época, para quem não sabe, isto aqui era o armazenamento dos dados que se tinha nas máquinas daquela época, que é o famoso cartão perfurado. Então, nos estados, nosso estado de Santa Catarina, no Tesouro do Estado, que fazia o processamento de dados da estatística de Santa Catarina, tinha milhões de cartões desses aqui, onde que estavam armazenados todos os produtos e todas as transações que se fazia aqui no estado. Tenho aqui, inclusive, um que é da Varig, veja, da Varig. O outro aqui, que é da Avon, para demonstrar aos senhores, tá? Bem, isto aqui levou um tempo, mais ou menos, vejam, eu fiquei 10 anos na IBM, e durante esses 10 anos se usava esses cartões. Só depois, quando eu fundei a minha empresa, isso foi em 68, que foi a primeira empresa de informática do sul do país, em que começou-se a tentativa de substituir esse cartão por mídia magnética. Então nós fomos um dos primeiros, uns pioneiros também aqui em Joinville, em não utilizar mais o cartão e passar para a mídia magnética, que era uma máquina chamada Singer. A Singer, ela gravava numa fita open reel, e eu quero me lembrar do meu grande amigo Ninfo Koenig, que da época a Acros foi a primeira empresa aqui em Santa Catarina que colocou nossas máquinas da Singer para digitar dentro da empresa e não mandar mais para o birô papel. Lembra-se? Ele foi nosso cliente preferencial e um divulgador desse novo processo no qual nós nos metemos, tá? Eu não vou ocupar muito tempo de vocês, tá? Porque eu só vou querer dizer mais umas 2, 3 coisas. Dentro da informática, eu tive a honra
de fazer a primeira transmissão de dados do país. Vocês não têm ideia o que era a transmissão de dados naquela época. Bem, eu tinha a máquina Singer, e a máquina Singer, com um cartão, você podia se comunicar com outra, no outro estado, no outro país, ou seja lá como que for, transmitindo os dados desses cartões, ou da mídia magnética. Mas, no Brasil, não tinha condições. Por quê? O que nós tínhamos? A Embratel. A Embratel, as comunicações todas eram feitas por fio, no poste. E isso dava tanto ruído que não permitia que essa transmissão de dados fosse feita. Mas eu sabia que eu tinha uma máquina, e naquela época, eu tinha um contrato com a Caixa Econômica Federal, aonde que o plano padrão de bancos, aonde que em todas as cidades de Santa Catarina o banco precisaria abrir de manhã para que as contas tivessem o seu saldo. Como é que nós fazíamos isso? De táxi. Era feito em Joinville e Florianópolis e distribuído na cidade inteira para que o banco pudesse abrir. E eu queria acelerar isso de alguma maneira, aí eu achava que eu tinha a minha máquina que transmitia os dados, para entre Joinville e Florianópolis nós podermos agilizar o processamento. Bem, quem tinha comprado essas máquinas aqui e fez uma tentativa foi a Macro de São Paulo com o Rio, mas não funcionava. Aí o burrão, na sua burrice, disse: eu vou fazer isso funcionar. Peguei o gerente da Singer, combinei com ele de nós juntarmos em São Paulo e fazer uma tentativa. O modem era um monstro desse tamanho, só tinha uma empresa que fabricava isso aqui. Então era quem fabricava o modem, a Embratel e a Singer. Olha, meu amigo, depois de 4 horas, no Rio, começou a funcionar desse jeito, como eu vou mostrar para vocês. A transmissão de dados aqui no país. A cada, iam 200 dados. Veja bem, assim começou a transmissão de dados no país. Vocês vão encontrar isso no livro. Vocês vão encontrar aí muito mais coisinhas assim, sabe? Que a maioria não conhece e desconhece. Bem, eu na prefeitura de Joinville, a minha ligação com o poder público, bem, ela começou na IBM, no tempo de Ney Braga, lá no Palácio Iguaçu, que tinha a mania também de chegar lá, entende, tá, e meter o dedo nas máquinas, entende? Tá? Não sei qual é o meu tempo que eu tenho ainda, mas de qualquer maneira, tá, foi lá que eu comecei a mexer com o poder público. Quando nós montamos a Conteplan, eu atendi a prefeitura de Joinville por mais de 20 anos. Entrei na época do Carman. Quando o Carman era prefeito, lá eu consegui passar a IBM para trás e entrei com a minha empresa lá para fazer o processamento. Lá era o homem que mandava lá dentro, não era o prefeito, não. Era o coronel Paulo Mendes de Carvalho. Não sei se alguém se lembra dele. Mas este era o homem que mandava lá e eu me tornei muito amigo dele e eu consegui mandar a IBM embora, tá, e nós entramos lá para fazer o processamento de dados. Então, a minha vivência dentro da prefeitura, uma época, eu participava de todas as comissões que existiam na prefeitura. Mas isso vocês também vão ver no livro. Tá? A minha ligação com a Lira, eu nasci na Lira, eu com meus 8 anos eu estava dentro da Lira. Tá? Meu pai tocou 60 e poucos anos na orquestra, tá? E eu vivia lá dentro. E naturalmente cheguei num ponto, entende, que nós montamos nossa orquestra, pegamos os instrumentos do Banco do Brasil, tudo isso eu consegui, mas vocês também vão ver lá no livro, está escrito isso aqui. E toda a história do centro de eventos, que é essa monstruosidade que se construiu em Joinville, e que para mim serve para uma única coisa, colocar no chão e fazer um teatro decente. É minha opinião. Também vão ver que havia condições de montar um teatro suficiente, havia dinheiro, havia tudo. Mas os entendidos não quiseram montar aquilo lá. Também vão... Mais um minuto, seu Ivo, para concluir, hein? Bem, eu acho que eu já concluí.
eu quero mais uma vez, eu quero que esse livro ele foi escrito a pedido de inúmeros amigos, nos diversos lugares aonde que eu militei, lá em São Paulo, no Rio, em Brasília, aonde que eu contava essas historinhas, tá? E todos me induziram de que eu tinha que colocar isso no papel, para isso não se perder. E eu acho que os senhores, ao ler isso aqui, os senhores vão encontrar muita coisa aqui de Joinville que talvez os senhores escutaram de outra maneira. Mas eu quero vos dizer o que está escrito aí, e os parceiros que me ajudaram a fazer este livro, eles fizeram junto comigo. Então, eu me sinto muito orgulhoso em ter feito, tá? Não é uma obra, mas ela tem a história de Joinville, grande parte do que se fez aqui em Joinville, e principalmente... Gente, eu agradeço muito a atenção que vocês me dispensaram, e se precisarem de mim para qualquer coisa, eu estou à disposição. O meu muito obrigado, gente, tá? Obrigado, seu Ivo. Vamos fazer bom proveito da dedicatória ao livro. Horário destinado aos partidos. PSD, por 2 minutos. Vereador Fábio D'Alonso. O MDB pediu para... Está preparando material. PL, por 4 minutos. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parabenizar o senhor Ivo pela bonita história de vida, ao Jack, que apresentou aqui, e nós sonhamos ver o Jack no auge, ainda nos melhores momentos que já teve. Guedes, obrigado aí pela presença, né, pela exposição. E o sonho de Joinville realmente é ter o Jack no topo como já teve. E vai estar, porque a cidade de Joinville merece, e vamos ainda ver o Jack aí nessa melhor posição. Senhor presidente, eu já segurei há algum tempo, não quis aqui expor, porque eu vejo que a gente tem que guardar um pouco das mágoas e não expô-las. Mas hoje a Comissão de Urbanismo, quando foi convidado o secretário Danilo Conte para se fazer presente para a discussão da outorga onerosa, aconteceu um fato lamentável, porque esse rapaz, ele não respeita essa Casa de Leis, não respeita os vereadores, não respeita os profissionais aqui presentes. Ele diz, eu sou assim, a minha maneira de falar é essa, e ele acha que pode ofender as pessoas por não concordar com o ponto de vista, com o pensamento dele. Ele levantou e depois até se desculpou um pouco e disse que nós não tínhamos entendido, mas ofendeu o nosso arquiteto, o Júlio Danilo Conte, ofendeu a este vereador também por não concordar com o ponto de vista dele, foi grosseiro e não respeita. Infelizmente, tenho admiração pelos secretários, sempre respeitei, muitos me atendem muito bem, muitos sabem do meu posicionamento, sabem do que aconteceu e respeito. Agora, esse rapaz, infelizmente, ele não respeita a casa, não respeita. Ele acha que ele é o melhor que tem, é prepotente, nariz empinado e acha que é o dono da verdade. E hoje ele demonstrou tudo isso na Comissão de Urbanismo. Demonstrou tudo isso. Eu tenho que falar porque ele pode, ainda novo, ele pode melhorar, ele pode respeitar as pessoas
e entender que não é o dono da verdade. Ele menospreza o vereador, ele despreza o vereador. E assim como o técnico Júlio. O técnico Júlio disse para ele, respondeu na hora, quando chamou e deu a entender que era insano votar, propor a forma da separação das outorgas onerosas. Insano, no dicionário, é quando a pessoa está fora das suas condições pensantes normais. Insano, para terminar, por um doido. E ele falou que se não votasse dessa forma, tivesse que voltar um outro projeto, isso era insano. Ofendeu o Júlio. O arquiteto Júlio respondeu na hora para ele que ele fez toda a faculdade de urbanismo, de arquitetura, não faltou uma aula, e o que ele aprendeu na faculdade e aqui na Câmara de Vereadores, ele está colocando em prática para o bem da cidade e não para o bem de uma ou duas pessoas. Eu confio muito na qualidade do arquiteto Júlio. Já tem dado demonstração várias vezes em vários projetos e vários estudos nessa casa. Por isso, hoje, assim, a minha indignação, meu protesto vai contra o secretário Danilo Conte. Tomara que ele mude o pensamento. Ele que tinha... E eu sei, tem vontade, já falou que quer ser prefeito de Joinville. Se ele não respeita as pessoas, como é que vai ser prefeito de Joinville? Como é que vai querer dirigir uma cidade, tratar com pessoas? Ele não sabe tratar com pessoas. Não é o dono da verdade. E quando eu ataquei uma situação, ele vem com os dois pés, quer rebater porque não concorda com ele. Então, hoje, meu repúdio vai para o secretário Danilo Conte. Obrigado. Teve do Carlito também. PSDB, por 4 minutos, o vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças, quero aqui, quando eu vejo o Guedes ele transmite duas coisas, né? A alegria, a energia e, acima de tudo, o sentimento social. Quando a Beth, a minha assessora, disse o Guedes gosta de samba, de escola de samba, e nós tivemos um grande trabalho, Guedes, quando fui diretor da Casan, depois quando fomos vereador aqui, nós fizemos aquele trabalho, Paraíba não está aqui, mas da utilização da areia, da fundição para a construção, mas ainda interesses ocultos fizeram com que isso não prosperou muito. Fico muito feliz de você ter o Charlie lá, agora fazendo a divulgação, o Charlie com essa jovialidade, e o Charlie conquistou muitos admiradores em Piraberaba, porque ele foi lá, presidente, com o MOP, e aprendeu a dizer 2, 3 palavras em alemão, que até hoje, meu caro Mazinho, os alemães de Piraberaba não souberam decifrar o que o Charles fala. É um alemão, o Ninfo, a Alemanha tem vários dialetos, né? Agora não se sabe de onde é o dialeto do Charles. Nossos parabéns. Vereador, aliás, caro presidente, o nosso JEC, ele vai ser do tamanho que a cidade pensa. Nós temos que nos espelhar na Chapecoense, quando a cidade abraçou o time. Este é o exemplo mais clássico, mais claro, que nós temos talvez na história de Santa Catarina, no que diz respeito ao futebol. Com meu caro vereador Jordão, obrigado por me ceder a palavra, por a cidade, por uma governança, isto é fantástico. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, o que mais me dói, nós que estamos anos aqui, é que a gente vê aquele elefante branco, que é a arena de Joinville. Aquilo ali
Eu tenho batalhado aqui, o vereador Ninfo, a mesma coisa. Aquilo não é para o município estar administrando. O Bircos falou agora do Teatro Municipal, isso carrega recursos que é para investir na área da saúde, educação, segurança, habitação, infraestrutura, que é o papel fundamental, essencial da gestão pública. Eu passo ali, no mínimo 3 vezes por semana, porque eu vou às reuniões da Zona Sul. Eu me dói o coração de ver um espaço daquele, sem oneroso, ocioso, aonde nós poderíamos ter ali, isso nós já fizemos tratativa, eu não sei, nós deveríamos ver um jeito, é impossível, que não se acha um caminho jurídico para, com tantos extraordinários escritórios enormes de advocacia, e não se acha um instrumento jurídico para fazer aquilo lá voltar em receita, que são receitas fixas. Vocês não podem, a receita de vocês, ela é muito instável, portanto, você não pode fazer um planejamento, porque você não tem uma receita. E essa situação que nós vivemos hoje, presidente, quero aqui lhe parabenizar pelo esforço que você fez, o vereador Mauricinho, que trouxe, pediu para o presidente vir aqui. Agora, imagina lá, nós temos uma academia para os sócios, nós temos lá um bom restaurante, aquela área toda ali, para fazer, ali tinha que ser um point de Joinville, é verdade. E eu quero dizer para os senhores, eu pensei que na primeira eleição, eu pensei que o prefeito ia passar tudo isso para a iniciativa privada. Lá era para ter os grandes shows de Joinville, lá era para ter a academia, restaurante e o mini shopping. O mini shopping. O JEC não vai ganhar sócio, quem é sócio é muito amor, nós temos que... Me corrige aqui, mas foi Vossa Excelência que apresentou o projeto para que fosse transferido à época, feito um convênio da Arena para o JEC, isso não prosperou. Mas é impossível, vereador Nilson, que nós não temos alguém aqui que faça um estudo, junto com o Ministério Público, junto com alguém, para consolidar aquilo. Este elefante para o JEC, não é para o JEC, porque o JEC é da cidade. E outra coisa, vocês vão ter dificuldades, os empresários que ajudavam aqui, vereador Richard, nós tínhamos a Hanse que ajudava, nós tínhamos Colso que ajudava a Tupi, eles viraram conglomerados, que nem são tomados decisões, aqui, é em Hong Kong, é não sei mais aonde. Presidente, nós temos que ajudar o JEC, mas eu não queria muito, presidente, que sentasse o conselho do JEC, estudasse uma forma de vocês, a prefeitura passar para um braço social, para uma entidade, e essa entidade poderia passar isso para o JEC. Meu Deus, será que não há luz? Porque John Lennon dizia, quando há vontade, há sempre um caminho, e nós não podemos deixar aquilo lá. Senhor presidente, parabéns pelo encaminhamento de Vossa Excelência, pelo esforço, não só de Vossa Excelência, vereador Mauricinho, todos nós. O JEC vai ser aquilo que nós pensamos. Parabéns, Guedes, sucesso, desafios você vai encontrar, PSB por 6 minutos. Já mais próximo do microfone, presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu também quero saudar a equipe do JEC que aqui se faz presente e pelo grande esforço que faz para recuperar esse time de futebol que é orgulho de todos nós javinenses e já foi a glória de nós javinenses. Assim como saudar o Ivo Bircos, que conheço de longa data, a vantagem para quem é dinossauro é que tem essas reminiscências e saber que foi a minha empresa que deu alavancagem a uma empresa que se tornou realmente
signo de competência em Santa Catarina. Aproveitar o ensejo de fazer uma referência sobre a nossa reunião que houve hoje na área da cidadania, comandada pelo nosso vereador Rodrigo, Odir, estava com o Rodrigo Facchini na cabeça, Odir Nunes, e lamentar profundamente que vereadores lá foram para perturbar a reunião. Sem o espírito comunitário, é aquele que se desenvolve para que a cidade ande de uma forma mais adequada. O início foi uma perturbação geral, uma falta de consideração, eu diria até falta de vergonha, porque não é assim que se procede. Não é conturbando, perturbando, gritando e fazendo algazarra que nós vamos conseguir trazer resultados. O vereador Miguel, um homem muito inteligente, muito competente, soube também se defender sem respeitar as normas, porque tudo ficou conturbado desde o início. Eu tomei a liberdade de fazer uma consideração, porque nós, joinvilenses, temos uma preocupação. Nós queremos ver essa obra do Rio Cachoeira terminada, porque de nada adianta nós continuar falando do prejuízo que todo mundo já teve, vai ter e continuar tendo das pessoas que se acidentaram, que até morreram por acidentes em função dessas obras mal acabadas, e nós não definirmos quem é o responsável. A CPI que nós estamos propondo apura responsabilidades e não termina e nem para a obra. Nós temos convocado com frequência os senhores vereadores a colocar a mão na consciência, porque se assim não o fizerem, com certeza serão penalizados pela população que votará neles. Nós temos tanta coisa pendente, e ainda hoje no jornal faz uma referência à construção da ponte do Ademar Garcia, dizendo que ela vai custar 160 milhões de reais. Veja, quando esse assunto foi levantado, e foi um dos motivos que elegeu o atual prefeito, falava-se em 60 milhões. Kennedy Nunes falava em 120, e o prefeito, com a competência que ele tem, o faria por 60 milhões. Passaram-se 4 anos e nada aconteceu. Na nova eleição, novamente a ponte chegou em pauta e hoje está aí para ser feita por 160 milhões. Mas, uma vez mais, nós não temos projeto, nós não sabemos como construir essa ponte, nós não temos as licenças. O poder que está na mão do governo, que define essas licenças, que dá essas autorizações, não se enquadra. Eu já falava ontem que o próprio eixo industrial de Joinville, que deveria ser ampliado e duplicado, não é feito porque alguns matinhos que aí em volta tem, não se conseguiu fazer a liberação para derrubar uma vegetação que é absolutamente nada. Nós não temos projeto. O próprio secretário Miguel, de todos os momentos, dizia que ele não era culpa de nada, apesar de ele ser o secretário mais importante da prefeitura, o secretário que aqui é até mencionado como primeiro-ministro, aquele que manda inclusive no prefeito, porque ele é que define o que se faz e o que se deve fazer, denigrindo inclusive, eu diria, o nome do prefeito Udo, que é um homem respeitado, honrado, trabalhador, deixou-se enfeitiçar pelos encantos do secretário Miguel, que não vê as manobras que esse secretário faz em todos os ambientes. Os próprios secretários de várias secretarias de Joinville têm me dito com frequência que o Miguel é engavetador, que ele prejudica o andamento da cidade. Muitos secretários, inclusive, se manifestam com rancor contra esse secretário, porque ele é dominador, ele é que segura as coisas, nada é feito. O próprio prefeito bate no peito dizendo que não teve nenhuma concorrência anulada, até porque fez tão poucas que não havia o que anular, e as poucas que ainda foram feitas, dá no que dá. Está aí o Rio Matias, que é a desgraça de nós todos, além do que o tapa-buraco e outras coisas mais, corredores de ônibus que foram implantados e as bocas de lobo não foram niveladas, ou seja, nós estamos realmente em más mãos na gestão do nosso município. Solidariedade por 4 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. Quero, em primeiro lugar, aqui parabenizar, né, a diretoria do JEC pela explanação e pelo propósito, né, de reerguer um time que é o orgulho, né, da cidade de Joinville. Parabenizar também o seu Ivo e agradecer, né, pela doação do livro. Com certeza tem bastante histórias boas para ser lidas, né? Algumas delas já pude acompanhar. Eu gostaria só de fazer rapidamente aqui 2 registros importantes do ponto de vista, né, da cidade de Joinville. Na noite de ontem participamos lá na Sociedade Piraí, Salão Jacob, do jantar de lançamento da Festa da Tilápia da Agricultura Familiar de Joinville. Ouvi lá boas notícias, né, da diretoria da Associação dos Aquicultores de Joinville a respeito da comercialização do peixe, né, dentro da merenda escolar. Então, esse ano já foi um impacto bastante grande, né, para os produtores de tilápia, principalmente, a comercialização de 5 toneladas, né, de peixe para a Secretaria Municipal de Educação. Novas oportunidades com certeza vão surgir, né? Nós temos lá na região do Vila Nova o Pescados Piraí, que faz toda a industrialização, a comercialização do pescado, o beneficiamento da tilápia, para a comercialização para as nossas escolas. Quero parabenizar aqui a diretoria da AJAC, né? E no dia 7 de setembro acontece então a festa da tilápia lá na Sociedade Piraí, delicioso almoço, né? E várias atividades. Outra atividade que participei nesta manhã foi lá no restaurante Rudinick, na abertura do seminário regional sobre as palmáceas, principalmente sobre a comercialização do plantio da pupunha e da palmeira real. Então estavam lá mais de 100 produtores, empresários do setor, técnicos da IPAGRE, da Fundação, ex-Fundação 25 de Julho, né, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, e técnicos também de outros municípios e outros estados também, do Paraná, inclusive, participando, né, de um ciclo de palestras que começou hoje, se estende até o final do dia de amanhã, para falar sobre o aperfeiçoamento e, principalmente, as possibilidades de comercialização do palmito, que já está entre a terceira e a quarta economia do município de Joinville. Então, quero parabenizar também, né, a toda a equipe da IPAGRE, da Unidade de Desenvolvimento Rural, mas principalmente nas pessoas do Zabote, o Névio Zabote, e do Anselmo Cadurim, que organizaram este evento. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. PSC, por... o SD ainda, perdão, isso, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente que nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Quero parabenizar o senhor Luiz pelo livro, vou ler com muita atenção, já comecei. E também quero agradecer ao JEC e, com certeza, serei sócia, até porque sou nascida na Avenida Cuba, e da Avenida Cuba Palmito, vários outros jogadores de lá, a gente se criou todos juntos, né, naquela região. E eu quero parabenizar, e sucesso, é um orgulho para nós, e a gente como joinvilense, né, que o nosso JEC prospere, porque na época do Caxias era um orgulho muito grande, meu pai me levava no campo, e isso a gente quer que continue, tá bom? Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. Agora o PSC, por 4 minutos, o vereador Luiz Correia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distinto público aqui presente, assessores, profissionais de Libras, cumprimentar de forma especial a diretoria do JEC, em nome do senhor Guedes, também do comunicador Charles Fischer, grande narrador, um dos melhores do Brasil, eleito pelo Sport TV. Também dizer que não tem como não torcer pelo JEC e torcer também, outra forma do verbo, para que
pessoas voltem a frequentar os jogos e também a serem sócios, serem associados. Vendo o Nardella ali, atrás, lembramos do período do Ernestão, grandes jogos, né, do período do Ernestão ali, onde a Série A não era o número de clubes que era hoje, e o JEC fazia uma campanha excepcional. Eu acho que o JEC, pela pujança da cidade, pelo tamanho da cidade, merece estar em outras séries, e não na condição que está hoje. Também agradeço ao senhor Ivo pelo livro, e com certeza estaremos lendo e extraindo lições, experiências para o nosso dia a dia. Saudar também o secretário Wagner, da Assistência Social, que nesta noite está acompanhando aqui no plenário. Apenas mais 2 minutos, mas quero dizer que estive ali hoje no Detran, vereador Tadeu Jordão, e fiz uma reflexão sobre a taxa, que é uma portaria, uma lei do governo federal, que obriga um teste toxicológico para as categorias a partir da C, renovação de carteiras e também carteiras novas. Este teste, não é, que pode detectar o uso de substâncias químicas, drogas, não é? Na realidade, ele é inócuo. Quem estabeleceu essa condição talvez não teve a sensatez de perceber quem é dependente e está na iminência de vencimento da carteira, ele vai ficar por um período sem usar droga, vereador Pelé, por óbvio. Ser um profissional, depende da carteira, e sabe que tem um teste que vai detectar alguma substância no seu organismo, ele não vai usar por esse período. E o cidadão comum é obrigado também a pagar, que não o motorista profissional, uma taxa de, em média, R$200 para fazer a renovação da carteira ou ter uma carteira nova a partir, vereadora Tânia Larson, a partir da categoria ABC, da C. É óbvio que é uma condição que não vai resolver o problema, que é um motorista que é dependente do uso de drogas, porque ele não vai usar no período que vai realizar o exame, vereador Iracema, tão somente. Posterior ao exame, lamentavelmente, nós teremos que conviver com os motoristas que fazem uso de entorpecentes, substâncias químicas, droga, estarão colocando a vida do cidadão inocente em risco. Então, esta taxa penaliza a todos que estarão renovando a carteira e tem a categoria a partir da C, não é? A ideia, na sua essência, é boa. Agora, é óbvio que o motorista faz uso de droga no período que antecede a realização do exame, ele vai deixar de usar. E aí, qual é o sentido de você ter a obrigação de realizar este exame? Porque todos os que têm carteira são obrigados a fazer esse exame, pagar R$200. Se o cara aqui é dependente, ele não vai estar com o uso de substância naquele período. Então fica aqui o nosso repúdio a esta cobrança, essa taxa imposta pelo governo federal desde 2000. Obrigado, vereador Lio. Agora o PDT. O próximo está. O MDB por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Vejo ali o Charles Fischer, isso aí, o Guedes. Eu quero falar para vocês que o cara que não me deixou sossegado, o Wilson da Spiller, que hoje ele é o nosso diretor de esporte.
Ele mora lá no Aventureiro, Mauricinho, levar o Jeque. Aquela vez levamos lá o deputado Mauro também. E o Bubles, que estava ali, ele também mora. Eu sempre viemos. E foi, né, Charles, até pegar assinatura e correr atrás, o requerimento e tal, mas deu tudo certo. Parabéns aí pela diretoria do JEC. Isso é importante. Sou sócio, vem descontadinho lá na... Você que não é sócio, pede para vir descontado no talão da luz. O Charles fez essa... Sempre, né, Charles? Lá, bota, vem na conta, o cara paga ali, o cara nem sente. Sócio do JEC, no talão da luz, da energia. Lembro em 76, o JEC, que eu morava na região norte, era americana, eu morava ali pertinho, e América, a grande fusão que deu o JEC, né, América e Caxias, e daquela época que nós viemos para cá, 50 anos atrás, viu, Charles, isso é importante, em 68, quando a gente veio morar aqui, pequeno ainda sou quando era criança, né, e sempre acompanhei o esporte. Meus irmãos jogavam, eu era gandula, eu corria atrás da bola, mas nunca fui um grande profissional, mas sempre gostei de ajudar. Ali o nosso clube, ali no Iririú, grande, atrás da igreja do falecido Padre Valente, que era o Serrana, e tinha o Juventus. Eu tinha um irmão que jogava no Juventus e outro no Serrana. Aí ficava ali, né, Guedes? Então, e nós sempre somos torcedor, meu pai também gostava muito de esporte, meu falecido pai. E o JEC entrou no nosso coração, e o mais interessante isso aí, Guedes, quando eu comecei a trabalhar em 76, ainda menor, comecei na companhia Anze trabalhar ali, e o JEC era o nosso, o esporte é o nosso clube, porque aqui a gente se criou em Joinville, e foi o nosso time do coração, e é do coração, e a cidade eu vejo que sempre abraçou o JEC, né, a cidade, pode ver, abraçou. O que falta agora é nós arrumar mais sócio. Falei para o Guedes ali, tem que ver, Guedes, aquele espaço para fazer os anúncios da empresa. Até eu estava com o Charles Fischer, nós fomos fazer uma entrevista na rádio lá, estava o deputado federal, o Hélio Costa. Eu digo, olha, Hélio, olha aí para ver se tu pode ajudar o JEC. E ele disse, não, eu sou muito figueirense, mas não tenho, arruma uma empresa. Né, o Charles aí, tomamos um café ali com o grande deputado federal, Hélio Costa, e o Charles já pegamos ele ali e tal, tu tem que ajudar nós, tem que ajudar o JEC, pô. Tu é figueirense, mas aqui ele diz, aqui eu sou JEC. Né, Charles? Então isso é importante. Eu sempre quero agradecer o Wilson da Spiller, que é o meu vizinho, e sempre falou, vamos ajudar o JEC, vamos ajudar o JEC. E nós somos sócios muitos anos, vem descontado no meu talão da energia, e gostaria, quem não fosse, ajudasse o JEC. Fosse sócio, agora vai vir um monte de oportunidades boas aí que o clube vai oferecer e vamos levantar novamente e vamos ser um outro time diferente agora com essa nova diretoria que vai pegar. Eu vou passar também para o vereador Richard, nosso líder. Obrigado, presidente. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, público aqui presente, funcionários desta Casa de Leis. Falar aqui rapidamente sobre o Joinville. Eu passei 30 anos da minha profissão na manutenção da ordem da segurança pública, cuidando do árbitro, por conta de alguns arruaceiros que iam lá torcer para o Joinville. Mas desde 1976, a primeira vez que fui no Ernesto Chuleme Sobrinho, no Ernestão, assisti Joinville e Vasco da Gama, e o Joinville ganhou do Vasco da Gama, e eu estava abraçado fortemente pelos braços do meu pai, protegendo que aquilo ali era um fervo só de gente. Parabéns, espero que tenham sucesso no Conselho Administrativo e que possamos novamente, Charles Fischer no Mãe na Loida lá, e parar de errar o pau e acertar a goleira e colocar esse time realmente nos trilhos. Parabéns aí pela locução que faz emotivamente e que mesmo quem não conhece o Joinville, pelas suas palavras, torce para que esse time que o Charles está falando faça o gol. Eu quero, presidente, falar aqui porque me sinto provocado na qualidade de líder de um governo que é sério, de um governo que tem no esteio principal 2 alicerces que nós jamais poderemos descaracterizar. Aliás, o fracasso dos estados e dos municípios que não aliaram sobre esses trilhos a educação
e a saúde fracassaram. E nós, no passado, não muito distante, exemplo disso é o sistema prisional. Uma série significativa de pessoas não tem formação e não tem qualificação. Vi algumas falas acaloradas, compreendo a oposição, compreendo a situação e compreendo mais ainda, 75 mil crianças na rede municipal de ensino, sendo tratados como os melhores alunos do estado de Santa Catarina, os melhores professores do estado de Santa Catarina. Obras significativas, afinal de contas, nós vamos esquecer das boas coisas dessa cidade? Vereador Roque, Vossa Excelência foi secretário de Educação nesse município, encontrou um verdadeiro caos na educação, 16 escolas fechadas, nenhum tipo de responsabilidade com o futuro desse município. E dentro de uma harmonia de pensamentos e de alguns que hoje foram para o outro lado, mas que continuaram, que alicerçaram também o governo na ajuda, para que nós pudéssemos indicar como mola propulsora da mudança e da transformação o sistema de educação dentro desse município, que é premiado nacionalmente, inclusive, com alunos, com professores. Nós vamos esquecer disso? Vamos alinhar a melhor nota na saúde, no IDEB, é do nosso município, 0,94. Não existe outro. O prefeito foi recebido ontem pelo ministro, novamente, da Saúde. O ministro da Saúde saiu, abandonou no meio de 5.570 municípios desse país. Ele sai de Brasília para vir aqui no nosso município, observar uma obra gigantesca que atende a nossa comunidade na zona sul da cidade. Nós vamos esquecer disso? E alinhar discursos mesquinhos, políticos e arruaceiros, sobre uma coisa que nos incomoda tanto quanto qualquer um dos que estão aqui e da comunidade que hoje esteve na audiência. Não é fácil para ninguém e nós podemos compreender isso. E eu vi mais uma fala aqui dizendo que retornaram porque não fizeram licitação. Ora, 16 escolas fechadas, vereador Roque, eu gostaria de ceder uma parte, porque se eu pudesse falar a quantidade de processos licitatórios sem um retorno na pasta em que o senhor era o secretário. Eu só gostaria, de reafirmar tua fala. Só na educação, nós fizemos, por ano, mais de 100 licitações. Obras, só de escolas novas, são 14 escolas novas e nenhuma licitação retornou, as escolas estão aí. Ampliações, reformas, material escolar, merenda, uniforme, tablets, lousa digitais, notebook, fibra ótica. Uma revolução na educação. Nós precisamos sim fazer muitas licitações. Então, falar mesquinhamente de que esse governo não age olhando para a educação, para a saúde e olhando principalmente para o munícipe, é uma fala mesquinha, sem reconhecimento de tudo que foi feito. E a educação, hoje, fosse modesto, a nossa educação é a melhor do sul do país e só perdemos para um estado brasileiro no IDEB. Então, elevar o nível da educação é pensar na geração presente, mas acima de tudo, na geração futura. Então, quem assumir essa tribuna e falar que a ação de governo foi uma ação que não é resolutiva, está sendo mesquinho e no mínimo incompetente em buscar dados referente à performance do nosso governo. Obrigado. Presidente, eu agradeço, mas de forma muito absoluta. Tenho estado na minha vida pública que não são de 3 anos enquanto legislador, mas são de 33 anos. 30 como policial militar, servindo a segurança pública da nossa gente em Joinville e da gente catarinense. E quero dizer mais, orgulha-me muito a função de ser o líder do governo e mais ainda, de os vereadores que compõem essa base terem me aceitado nessa missão que é bastante importante para que nós possamos resolver os problemas dos munícipes joinvilenses. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Agora com a palavra o PSD, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, de forma bem objetiva, também não poderia deixar
aqui de saudar e desejar do fundo do meu coração a toda a diretoria do Joinville Esporte Clube, que abrace esse desafio, e aí eu faço uma referência ao amigo Guedes, executivo bem-sucedido, que fez uma carreira brilhante dentro da nossa Tupi e que abre mão do seu gozo na sua aposentadoria para se dedicar a esse grande desafio. Vossa Excelência, que é um apaixonado pelo futebol, não teria pessoa mais certa para abraçar essa causa. Charles Fischer, que também é o dono, na minha humilde opinião, da maior narrativa de um gol, isso foi, inclusive, motivo de uma matéria nacional emocionante quando Vossa Excelência narrou aquele gol que classificou o Joinville Esporte Clube. Quero desejar do fundo do meu coração muito sucesso. Tive a oportunidade de conhecer o Joinville, a toda a sua diretoria, essas pessoas que abraçam, como falei, essa missão. Tive a oportunidade de ver o Joinville dos dois lados, como jogador, né? Tive a condição de ser campeão dentro de campo e, modéstia à parte, também fora de campo, quando fui gerente de marketing do Joinville Esporte Clube, campeão da Série C. Sei da paixão que o joinvilense tem por esse clube e ele vai voltar a ocupar esses lugares de destaque, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. E faço aqui, lembrava aqui, né, ouvindo as palavras do Guedes, quando visitava uma multinacional aqui em Joinville e começávamos a discutir um possível patrocinador, um patrocínio. E lembro, o Wilfer tinha muito essa frase, que à época, e não é diferente agora, nós estávamos na Série C, ele falava que era a mesma coisa que vender um carro batido, você já chegava depreciado, e não foi diferente nessa multinacional. Eu contei esse caso para o Charles, e lembro que nessa negociação, vereador Ninfo, Vossa Excelência, que é da área, começamos com 10-0, menos 10. E a época me veio a ideia e aí onde eu quero chegar, já lançar essa ideia para a diretoria, quando propus à empresa que fixasse um valor de patrocínio para o JEC, e esse valor seria revertido em ingressos para os colaboradores, e aquilo foi muito bem aceito por aquela empresa. Então nós atingimos o objetivo, porque tínhamos uma receita fixa, dilatada em 6 meses, e os colaboradores dessas empresas aplaudiram esta atitude, essa ideia e essa atitude. Então fica aí a ideia, a sugestão para Vossa Excelência. Termino aqui as minhas palavras na condição de presidente da Comissão de Ética, senhor presidente, convocando o vereador Richard, o vereador Jordão, o vereador Ninfo e o vereador Pelé, para agora, após a nossa sessão ordinária, uma rápida reunião motivada em virtude da resposta dada da Defensoria Pública, e nós temos a necessidade de convocá-los, Vossa Excelência, para deliberarmos e encaminharmos esse mesmo ofício, os senhores sabem o teor da matéria, para a OAB aqui de Joinville. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Vereador Odir, nós estamos no horário regimental. Já falou como partido? Terminou? Oi? Como líder? Já vou lhe conceder, vereador. Antes, porém, quero dar boas-vindas aos nossos 80 candidatos que vão concorrer aí às 15 vagas do nosso Conselho Tutelar do nosso município, os 3 conselhos, que hoje vão se apresentar aqui para os colegas vereadores, para a comunidade joinvilense e também para o Executivo Municipal. Então, dá boas-vindas a todos que estão chegando, se sintam à vontade na Casa Legislativa e boa sorte, né? Boa sorte, que é uma prova, eu acho que é a maior, né, entre os conselheiros, o número de candidatos 80 inscritos, na verdade é uma eleição, né? É por voto, quem levar mais voto é que elege. Então, sucesso, boa sorte a todos, né? E que possamos ter uma boa eleição no mês de outubro. Com a palavra, por 2 minutos, vereador, sem prorrogação. Senhor presidente, queria cumprimentar a todos os nossos futuros conselheiros tutelares.
mas gostaria aqui de ressaltar a importância dos atuais conselhos, dos atuais conselheiros, meu caro Mazinho, pela forma e pela pressão, e também através desta casa, vereador Maurício, vereador Ninfo, vereadora Iracema do Retalho, vereadora Tânia, vereador Facchini, e este vereador, que pressionamos e fizemos várias discussões nesta casa para que fosse implantado o terceiro Conselho Tutelar do município de Joinville. E não teve outra alternativa o prefeito, porque implantou o terceiro conselho, porque houve uma decisão judicial. Senhor presidente, independentemente de decisão ou não decisão judicial, nós vamos ter o terceiro conselho. Não foi uma vontade do prefeito, foi a pressão popular. Vereador Maurício, eu não me espantei das suas colocações com relação à questão da ação e o comportamento do secretário Danilo. A gente e o meio em que a gente vive, a ação do prefeito reflete a mesma forma o comportamento. Vereador Odir, seu tempo já terminou. Vou lhe conceder 1 minuto, sem prorrogação. O presidente sempre é um mar de bondade, né, presidente? Obrigado. Mas não é diferente, sempre benevolente, tanto é que deu um ônibus para o JEC, ajeitou um ônibus para o JEC. Veja bem, presidente, que ação bonita, eu não tive esse privilégio de fazer esse ato tão grande para o nosso time, como Vossa Excelência fez. Me sinto até um pouco menosprezado pela sua ação, mas contente de você ter conseguido. Porque naquela época também não vieram me pedir, fica bem claro, também não vieram me pedir. Hoje nós tivemos uma decisão na Justiça, aliás, na Comissão de Cidadania, aonde secretários que não comparecem a convite, na comissão que eu presido, Obrigado, vereador Odir. Questão como líder, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu quero saudar também a todos aqueles que vão concorrer ao cargo de conselheiro tutelar. Aqui a Priscila, que é conselheira já, né, e deve ter mais algumas aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, está ali também. Vocês vão ver o que é buscar voto, pedir voto, que não é fácil, né? Mas sucesso para todos vocês. Eu tenho que rebater aqui uma colocação de mesquinho, né? Que foi mesquinho. A Sheila está lá também, a Sheila, né? Mônica. A nossa função como vereador é fiscalizar, levantar os problemas. O vereador do lado do prefeito, claro, e é lógico que ele vem aqui enaltecer, falar bem. A nossa educação de Joinville realmente é boa, é uma das melhores do Brasil, porque o nosso corpo docente, os professores, na sua grande maioria, têm pós-graduação e são dedicados na sua função. Agora, eu levantei aqui e vou levantar sempre. Nós temos problemas, sim, na educação em Joinville. O IDEB se mede na 5ª série, na 9ª também, onde que se dá uma atenção muito grande para poder aparecer. Mas nós temos várias escolas em Joinville com falta de professores desde o início de ano. Tem matérias que nem foram dadas ainda na escola, apesar de nós termos escolas bem construídas, feitas. Mas nós vamos cobrar isso aqui, a qualidade de ensino, sim. Porque tem 25% de absenteísmo e faltas.
terminar. E fazer licitação bem feita não é qualidade. Fazer licitação bem feita, transparente, tem que ser o dever de todo servidor público, daquele que realiza. Não é para enaltecer, a não ser que tenha coisas escusas. Agora, eu gostaria de saber, por exemplo, de um jardim, de um CI, que está há mais de um ano parado por um problema de projeto, que caiu uma parte do terreno e que vai ser gasto R$ 574 mil para consertar o que foi feito de errado. Isso o vereador tem que cobrar. E se a nossa educação está boa, começou sim, na época do prefeito Luiz Henrique, em 97, com o professor Silvio Sinifkovski, que foi maior. Está com a voz rouca. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno, projeto de lei ordinária 132/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social de Joinville e dá outras providências com os pareceres favoráveis, com a emenda das Comissões de Legislação, Saúde e Finanças. Colegas vereadores, nós temos aquele projeto do vereador Luiz, que tinha um acordo, acho que de votar para as comissões, e depois nós tínhamos mais 2 projetos, inclusive o projeto do mês inclusivo, para fazer a segunda votação. Como o horário já vai adiantado, e a gente poderia prorrogar, quem sabe, por até 10 minutos a sessão, ou 5 minutos, mas aí que nós abríssemos mão da continuação da discussão, deliberar para as comissões, se assim o plenário concordar, e a gente já votava esse em segunda votação para esse projeto ser sancionado pelo Executivo, para o Conselho do Deficiente poder fazer o mês inclusivo. Pode ser assim? Em discussão e votação, requerimento, a prorrogação da sessão. Não havendo em votação, está aprovado. Com voto contrário do vereador Adilson. Então, como abrimos mão da discussão, então entramos no grande expediente, né? Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 27/2019, de autoria do vereador Luiz Correia. Esse tem parecer contrário, né? Então, teria, para vir para as comissões, para voltar para as comissões técnicas, teria que derrubar o parecer. Em discussão, parecer. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Onde é que eu leio aqui? Rejeitado o parecer, segue para o curso normal da Comissão de Mérito, conforme dispõe no parágrafo 2º do artigo 52 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, em sua redação final, projeto de lei ordinária 200/2018, de autoria do vereador Liúcio Correia, que cria a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência, maus tratos às pessoas com deficiência e da outras providências. Anexado ao projeto de lei 209/2018, de autoria do vereador Tarcísio Tomazoni, e o projeto de lei 63/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Meu Deus, o Jaime não vai convocar para a segunda?
Em encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada dia 26 de agosto de 2019, segunda-feira, às 17 horas, no plenário desta casa. A sessão está encerrada.